E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de duas publicações. A primeira delas é um quadrinho nacional que está em financiamento no Catarse. Eu vou deixar o link na descrição. É uma publicação do Marvin Rodrigues, que já teve outro título resenhado aqui no canal, que foi Caçada até a Última Bala. Eu estou falando de Found Footage. Olha só que material sinistro! Vocês estão vendo aqui, ó, evidência. Eu já mostrei também no vídeo de aquisições com breves resenhas, mas não custa mostrar de novo, né? Então você percebe que isso aqui é fruto de um crime, né? Eu achei muito bacana a sacada do Marvin Rodrigues para causar essa sensação, né, no leitor. Então você tem, além disso, aqui uma digital que foi colhida também, ó, como uma evidência do crime, uma prova, né? Depois nós temos essa carta, como se ela tivesse sido montada, né, com recortes de uma revista, né, para não ter a sua caligrafia reconhecida. Talvez estejamos diante de um serial killer ou qualquer coisa nesse sentido. E olha que sacada também. Essa daqui é uma caixinha de vídeo cassete, olha só, os VHS. Então nós temos aqui, vamos abrir, tá faltando força, hein? Aqui dentro, a fita, né? Opa, vamos colocar aqui. Olha só, na verdade é um quadrinho, e olha o efeito que ele dá, parece realmente uma fita. Olha isso, muito legal. E você pode ver que nós temos o quadrinho aqui. Basicamente, galera, nós estamos lidando com snuff movies. Para quem não sabe, snuff movies são filmes reais envolvendo mortes, mas não são daquelas câmeras que estão em determinados pontos e acabam registrando imagens envolvendo assassinatos ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, aqui nós temos pessoas com câmeras filmando mortes com o intuito de lucrar. Falam que existe realmente o snuff movie na Deep Web. Tem filmes relacionados, obviamente, aos snuff movies, como o 8mm do Nicolas Cage, que particularmente eu adoro esse filme. Temos também Serbian Film, que foi um filme que foi censurado não só no Brasil, mas em outros países, mundo afora. É um filme realmente extremamente pesado. E também tem outros filmes aí que falam um pouquinho sobre essa lenda urbana aí, ninguém sabe se realmente existe ou não, dos snuff movies. Como eu disse, essa publicação conta com roteiro e arte do Marvin Rodrigues e está em financiamento no Catarse. Essa publicação vai narrar a história de um cineasta falido, ele que se separou da sua esposa e precisa pagar pensão. Ele é contratado para fazer um vídeo, só que ele descobre que na verdade tratava-se de um snuff movie. Galera, esse material ele vai ter diversas referências a casos reais, onde realmente pessoas acabaram filmando determinados assassinatos, ainda que não tenham exatamente uma finalidade econômica, tinha uma finalidade pelo menos de entretenimento. Inclusive na Deep Web dizem que existiam disputas até para filmagens envolvendo mortes ou relacionados a alguns fetiches muito estranhos. Além disso, são mencionados aqui alguns casos reais de serial killers, de pessoas com a mente totalmente deturpada. Ao final da edição é relacionado exatamente da onde vem essas referências, mas eu senti falta talvez da maior referência que nós poderíamos ter nessa publicação, que é o Serbian Film. Para quem viu essa película, meus amigos, é de fazer você vomitar, é nojento, apesar de eu achar o roteiro bem bolado. Eu acho isso mesmo, não sou doente, ok? O Marvin Rodrigues ele cria uma história bem interessante, de certa forma até mesmo
tensa, explorando esse universo do snuff movie e também da Deep Web. O roteiro é bem amarradinho, ele vai construindo a história, mostrando a mudança nas atitudes do protagonista, que começa a depender desse dinheiro para fazer os snuff movies. Afinal, para você gravar esse tipo de coisa, não deve custar pouco, né? Quem que vai assumir o risco aí de ser coautor de algum homicídio? Então é uma história que eu achei bem redondinha, eu gostei da temática, fez eu lembrar de alguns filmes que eu assisti relacionado a esse tema. A arte dele também é bem bacana, ele tem uma pegada um pouco mais cartoon e ela também tem o aspecto de uma filmagem, né? Por isso que a publicação ela saiu nesse formato widescreen, é como se tivesse uma câmera 24 horas acompanhando o protagonista e as cenas que são gravadas aí para fazer filmes simplesmente deploráveis, nojentos. Publicação essa, galera, que eu dou uma nota 8,5. Eu gostei bastante desse material e a ideia, todo o design, fica de parabéns o Marvin Rodrigues pela criatividade. O próximo material é Thanos Volume 3, Thanos Vence, publicação da editora Panini Comics da fase Marvel Legado. Material que conta com capa cartonada, papel LWC colorido, são 172 páginas ao preço de R$ 25,90, compilando as edições de Thanos 13 a 18 e mais um anual do personagem. Aqui a equipe criativa não é mais a mesma dos dois volumes anteriores que foram resenhados aqui no canal Central HQs e que particularmente gostei bastante. Contava com roteiros do Jeff Lemire e a arte do brasileiro Mike Deodato Jr. Agora quem assume as rédeas da publicação é o queridinho da Marvel, Donny Cates, com a arte do Geoff Shaw e Antônio Fabela. Galera, nós temos aqui uma publicação onde o Thanos vai avançar milhares de anos no futuro e vai conhecer uma versão de si que alcançou a glória plena. Na verdade, ainda falta uma coisinha. A gente sabe que Thanos é apaixonado pela Senhora Morte e ele quer agradá-la de todas as formas. Então nós vamos ter essa história que se passa numa realidade alternativa com a participação de uma versão lá do futuro do Incrível Hulk, do Surfista Prateado, e eu gostei bastante da versão desse personagem. E ele está empunhando um artefato muito poderoso do universo Marvel. Então imagine, se o Surfista Prateado com o seu poder cósmico básico já é pica, ainda com esse artefato, meus amigos, o cara, ele consegue colocar medo no próprio Thanos. Eu vou dar uma dica pra vocês, ao ver, não vou falar que artefato é, mas esse aqui é uma homenagem a uma capa do John Buscema. Os personagens que estão envolvidos são outros, mas é uma referência, obviamente, ao artefato que o Surfista Prateado está portando. A história, ela é bem conduzida, eu gostei, achei realmente um roteiro acima da média. Tem uma tensão do Thanos com a sua versão futura, trabalha com aquela questão mais moral e peculiar do Thanos, né? Não só de conquista do universo, mas de agradar a Senhora Morte. Por outro lado, tem a participação aqui do Motoqueiro Fantasma Cósmico. Ele é um personagem divertido, um personagem interessante, mas quando você descobre quem na verdade é esse Motoqueiro Fantasma, o personagem que se transforma nele, aí você percebe que não tem absolutamente nada a ver com a postura, com as piadinhas, com as ironias do Motoqueiro Fantasma Cósmico. Ok, é uma história que se passa numa realidade alternativa, mas acabou me incomodando, parecia muito mais um Deadpool aí do que o personagem que foi esclarecido, que seria o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Enfim, galera, uma publicação que mantém a qualidade dos dois volumes anteriores, mas tem aí essa barrigada do Donny Cates, pelo menos na minha opinião. Os artistas que trabalham nessa publicação também não deixam a qualidade cair. Ainda que eu prefira, obviamente, a arte do Mike Deodato Jr., tanto o Geoff Shaw como o Antônio Fabela fazem um trabalho muito bom, as cenas de ação são sensacionais, esses personagens cósmicos que aparecem na publicação, as versões futuras,
também tem um design bem chamativo, né? Eles surpreendem dentro dessa história. Então, galera, eu realmente curti esse material, que é o volume 3. Ela continua num nível bem bacana e eu dou uma nota entre 8 e 8,5. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!